falar um pouco hoje sobre Adão e Eva, que são os principais personagens de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, tá? Então, se você quiser a base bíblica para tudo que eu vou falar, você tem que ler Gênesis 2 e 3. Não tenha preguiça de ler antes de contestar qual que é a base bíblica que eu usei. Desse lado aqui tem uma lista de cesta básica e desse lado aqui tem a minha aula. Então, vocês vão ficar com a parte da cesta básica enquanto eu falo. Como que Adão foi criado? Eu acho que se vocês leram Gênesis 2 e 3, vocês já têm esse conhecimento. Deus fez um boneco de terra e soprou sobre Adão a vida. Então a vida, o fôlego de vida foi dado por Deus. E a Eva foi feita com a costela de Adão. Ok? Até aí, certo. O terceiro personagem dessa história é Deus, que é um espírito. Ele é totalmente bom. Não existe nada de ruim com Deus. Ele é perfeito, sem defeitos. Ok? O cenário desse local é o Jardim do Éden. O cenário dessa história é o Jardim do Éden. E Deus fala para Adão e Eva: vocês podem comer todos os frutos menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus andava com Adão e Eva todos os dias no jardim. É muito importante vocês prestarem atenção nisso. E eles estavam, dessa maneira, conectados com a fonte de vida. Se Deus, que deu o fôlego de vida para Adão primeiramente, depois ele criou a Eva, andar com Deus significava manter-se conectado com a vida, manter-se conectado com a fonte de energia. Ok? E Deus fala para Adão: você pode comer de todos esses frutos, mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para Eva, a mesma coisa. Agora eu te pergunto, por que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Deus é totalmente bom, puro, santo, é isso que santo significa, separado, diferente, puro, imaculado, ele não poderia entrar em contato com nada que fosse mal. E a partir do momento que o Adão comeu desse fruto e a Eva comeu desse fruto, eles se contaminaram com o mal. E aí eles não podiam mais ficar perto de Deus, que é a fonte da vida. E é muito interessante porque a serpente vira para Eva e fala: você tem certeza que foi isso mesmo que Deus disse? E a Eva fala: olha, Deus disse que eu posso comer de todas as árvores, menos dessa. Mas a Eva viu que a árvore era boa. E ela resolveu comer. E deu pro Adão. As pessoas sempre falam que o pecado é a vaidade, ou a desobediência. Mas o pecado, gente, em questão aqui, é a ingratidão. A Eva tinha todas as árvores do jardim para comer. E ela decidiu comer justamente dessa árvore, que era a única que ela não podia comer. Então pensem sobre isso. Eles conhecem o mal, eles se desconectam de Deus. E Deus expulsa eles do Éden para que eles não vivam para sempre comendo da árvore da vida. A árvore da vida, se eles comessem esse fruto, eles iam viver eternamente. O que acontece aqui, pessoal? Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que a gente faz gera alguma coisa, gera uma consequência. Se você, dentro da lei da gravidade, jogar uma criança fofinha pela janela, não importa se ela é fofinha, ela ainda vai morrer. Porque existe uma lei, que é a lei da gravidade. E a lei a respeito do pecado é: o salário do pecado é a morte. Agora eu te pergunto, por que Deus inventou essa lei? Porque essa lei, gente, é uma lei natural, é uma lei daquilo que acontece em relação à ação e reação do pecado. Se você peca, se você erra, se você é contaminado pelo mal, você não pode ficar na presença de Deus, porque Deus é totalmente santo. E se você se afasta da fonte da vida, você acaba morrendo. É como se as pessoas fossem ventiladores. Então esse ventilador, que é um ser humano, está conectado na fonte de energia, que dá vida para esse ventilador girar e ter a sua função. Essa fonte de energia é Deus. Se você desconecta o ventilador da fonte de energia, esse ventilador fica só dando as últimas voltas de energia que restou no ventilador, porque ele foi desconectado da fonte de energia.
Essa é a minha e a sua vida, os últimos giros do ventilador. Nós somos feitos para viver eternamente. Mas agora, como nós estamos desconectados da fonte de vida, que é Deus, por conta do pecado, do erro, da maldade, da maldição, nós fomos obrigados a viver somente esse período de tempo que nós estamos desconectados e girando os últimos giros do ventilador. É por isso que as pessoas morrem. As pessoas não morrem porque Deus decidiu que as pessoas morrem. As pessoas morrem por causa da consequência das ações delas. E a primeira consequência foi o pecado, comer esse fruto. E todos nós viemos de Adão. Se todos nós viemos de Adão, todos nós viemos com essa semente de pecado. Ok até aqui? A Bíblia também fala que a vida está no sangue. Isso também é uma outra lei, Levítico 17:11. Se a vida está no sangue, gente, para que existisse uma continuação da vida naquele momento e as pessoas não morressem automaticamente a partir do momento que elas pecaram, elas precisariam fazer sacrifícios de sangue. É para isso que existe os sacrifícios de sangue no Velho Testamento. Para cada tipo de pecado específico, existia um tipo de sacrifício específico, ok? Vocês podem perceber aqui que o diabo é um mero, a serpente, o capeta, o rabo de flecha, seja lá qual for o nome que você quiser dar, espectador dessa história. Ele engana a Eva, ponto. Mas na verdade a Eva decidiu ser ingrata por ela mesma, entendeu? O diabo, a serpente, ela foi um coadjuvante nessa história. Portanto, não fique dando ibope para o capeta, ok? A história da Bíblia tem a ver com o homem e Deus, não tem a ver com o diabo. Eu não sei o que você aprendeu sobre o diabo, sobre o inferno, etc e tal, mas a Bíblia é focada no homem e em Deus. Se você passou a sua vida inteira dando ibope para o capeta, por favor, pare. Falando sobre isso, os sacrifícios eram feitos para que esse pecado fosse encoberto, expiação, não sei se você conhece essa palavra, em relação a Deus. Isso não tem nada a ver com o diabo. Quando você comete uma ofensa muito grande contra uma pessoa, você precisa fazer algo para compensar esta ofensa, ok? Não adianta esse negócio de desculpa sem resolver a situação. E a maneira como Deus fez para resolver essa situação foi o sacrifício de sangue. Matar animais é muito ruim. E pecado é muito ruim. Então as coisas têm que ser equivalentes para que elas possam ser compensadas. Não adianta você fazer uma coisa catastrófica e achar que dar um ursinho de pelúcia para a pessoa vai resolver o problema. Não é assim. Você cometeu uma ofensa contra um Deus absolutamente santo. E essa ofensa tem que ser paga. E isso foi feito de acordo com os sacrifícios estipulados por Deus. Ok? Isso se chama, gente, justiça. Deus, ele é absolutamente justo. Não existe um momento em que algo é feito contra Deus, porque tudo aquilo que é feito de errado na Terra é primeiro feito contra Deus. Que isso não seja resolvido, porque Deus é totalmente justo. Então, se alguma coisa foi feita contra você, ela foi primeiro feita contra Deus. E Deus não vai deixar barato. Você está entendendo? É por isso que Deus é ótimo, porque Deus é justo. Com esse método de sacrifício, os homens não ficavam plenamente na presença de Deus. Eles ficavam somente parcialmente na presença de Deus. Porque precisava ser feito esse sacrifício. Até o sacrifício ser feito, os homens estavam separados de Deus. E eles ficavam dentro da presença de Deus por um pequeno período. E aí eles pecavam de novo, porque assim é a nossa vida. Nossa, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu não peco, eu não faço coisas erradas. Sim, você faz. Eu sou ruim, você é ruim, o Guga é ruim, o apóstolo é ruim, todos somos ruins. Se você acha que você é uma pessoa boa, eu recomendo que você leia sobre a Segunda Guerra Mundial. Todos nós somos capazes de fazer as maiores atrocidades da Terra se colocados nas circunstâncias corretas. Agora que nós estamos com o coronavírus, existem pessoas tocando fogo em hospitais no Irã para matar todas as pessoas com coronavírus. Inclusive os médicos, as crianças e as pessoas que não estão com coronavírus e trabalham lá. Porque a humanidade é ruim. Você é péssimo.
Se toque disso. Mas Deus é bom e ele arrumou uma solução para esse problema. Qual é a solução? A solução é Jesus, ok? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem já ouviu falar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pois é, mas o que isso significa? Significa, gente, que Jesus é o último sacrifício, é o sacrifício perfeito para que haja perdão total dos pecados. Não precisa mais fazer sacrifício. Nós não fazemos sacrifícios de animal na igreja. Não existe isso. Jesus é a justiça perfeita de Deus. Mas por que Jesus? Por que Deus não acordou um dia de manhã e falou: eu vou criar um elefante rosa e este elefante será a justiça de Deus? Porque para existir justiça perfeita, a vida precisava ser dada em propiciação dos pecados. E o único que tem a vida, lembra da fonte de energia do ventilador? É Deus. E Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. E se a gente quer que haja reconciliação entre as duas partes, a gente precisa de homem e a gente precisa de Deus. É assim que funciona uma reconciliação, duas partes reconciliando. E Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. Jesus também é o detentor, aquele que tem a posse da vida, porque ele é 100% Deus. Além disso, Jesus é o único que poderia receber toda a ira de Deus e ressuscitar. E, por último, somente a Deus pertence a salvação. A salvação não pertence a nenhum homem. A salvação não pertence a mim, não pertence a você. A salvação não pertence a Buda. A salvação não pertence a Maria, que é uma ótima pessoa, porém é uma pessoa, não é Deus. A salvação só pertence a Deus. Então eu acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos aqui sobre por que nós morremos, porque fomos desconectados de Deus. Por que Jesus precisaria morrer? Porque ele é o único que tem a vida. Ele é o único que é totalmente homem, totalmente Deus. Ele é o único que poderia suportar a ira de Deus. Terceiro ponto. Pare de dar ibope para o capeta. O capeta não é tudo isso. A nossa questão é nós e Deus e aquilo que nós fizemos contra Deus. Quarto ponto. Você não é tudo isso. Você é uma pessoa capaz de fazer coisas muito ruins se você não tomar muito cuidado com aquilo que você faz e você não tiver muita consciência de que você precisa de Deus. Quinto ponto. Somos salvos através do sacrifício de Cristo. Ele é o único que pode nos redimir.